E aí o que a gente vai usar de drogas vasoativas, né? Quando a gente vai usar a droga vasoativa, quando o paciente ele está hipotenso, né? O paciente que você fez a ressuscitação volêmica, ele persiste hipotenso, tá? Então o que a gente pode usar? A primeira escolha para os pacientes chocados é a nora, beleza? Você vai fazer de 0,1 a 2 micrograma quilo minuto, né? Aí vai depender de como você monta, cada serviço monta de um jeito diferente. Às vezes o serviço coloca 5 ampolas em 80, o serviço coloca 4 em 260, enfim. Cada serviço vai ter uma apresentação padrão, e aí basicamente a continha, a questão de regra de três, dessa questão de diluição, né? De forma geral, você pode começar com o bom e velho 5 ml hora e você ir titulando, tá? Você pode fazer as continhas e tudo para ficar mais organizado, mas de forma geral você pode começar com a solução padrão 5 ml hora e você vai titulando, subindo ali de 2 em 2, 3 em 3, até de 5 em 5, se você quiser. E você vai monitorizando a pressão do paciente, né? Ela é a primeira escolha, o paciente está hipotenso, você fez expansão volêmica, o paciente não melhorou, você começa a nora para ele, né? O ideal é que você comece até rápido isso aí, porque o paciente tende a responder melhor, né? Principalmente os pacientes sépticos, a gente vai ver lá que na primeira hora, se não respondeu, você pode começar a nora, tá? A adrena você vai fazer de 1 a 20 micrograma, né? Ele é a escolha na anaflaxia, né? Ela vai ser a primeira escolha só nos pacientes em choque anafilático, né? E ele é mais inotrópico do que a nora. Então, nessa época agora do Covid, por exemplo, a gente teve uma falta de nora no mercado. Então, por alguns, talvez um mês e pouco aí, a gente usou a adrenalina como vasopressor nos pacientes, né? A gente não tinha nora para usar, então a gente começou a usar adrenalina, os pacientes estavam fazendo adrenalina em bomba, né? E eventualmente ele desenvolveu arritmia, ele é mais proarrítmico, ele é mais inotrópico, então o paciente ficava taquicárdico, né? Ele tem também a questão de aumentar lactato, então a gente perdia um pouquinho esse parâmetro aí com relação ao lactato. Então, ela é uma droga que ela é a segunda escolha, né? Assim, é uma droga que não é o ideal, mas às vezes a gente não tem nora, a gente vai fazer a adrena, tá? É a primeira escolha para anaflaxia, e a gente pode usar também a adrena como poupador de nora, né? Então, o paciente está fazendo nora ali 80 ml hora, né? Sabe que a nora não tem uma dose teto, então você pode subir. Então, o paciente está fazendo 80 ml hora, você pode associar a adrena, né? Porque ele vai ter também uma ação vasopressora, né? E vai ter uma ação também inotrópica, e aí talvez você melhore um eventual uma eventual diminuição de contratilidade que o paciente possa ter por uma questão do choque, né, disfunção orgânica. Então, você pode usar a adrena como poupador da nora, você bota a adrena e termina baixando a dose da nora, beleza? A vasopressina também é uma opção, ela seria a segunda opção no paciente séptico, né? Você vai fazer de 3 a 12 ml hora, você vai aumentando de 3 em 3, você monta lá e o máximo é 12, então você vai fazer uma ampola, né, para 100 ml de soro fisiológico, e aí você vai fazer vai montar, né, a vasopressina, você vai fazer 3 ml, depois vai para 6, depois vai para 9, depois vai para 12, tá? Sobe de 3 em 3, chegou em 12, topou em 12, não sobe mais, beleza? É a segunda droga na sepse, você também tem um efeito ali em outros receptores, a gente vai ver nas aulas específicas sobre as drogas, então ele vai ter um efeito também, pode ter um efeito benéfico nos pacientes sépticos, né? E a gente pode usar a dopa também, mas isso aí está bem mais em desuso, é bem mais incomum a gente usar pelo efeito pró-arrítmico dela. E ela também tem alguns detalhes assim, a questão de dose, né? Dose baixa, dose moderada e dose alta, né? Tem efeitos diferentes, receptores diferentes, mas ela é bem menos usada por questão pró-arrítmica, né? Então, o que você vai usar mais na sua prática é a nora, tá? Então, faz a solução padrão do serviço. Pode perguntar como é a solução padrão aqui, o pessoal vai e diz. Se não for, se o pessoal não disser, pode fazer 5 ampolas em 80 ml, tá? Pode fazer 5 em 160 também. Então, isso aí muda pouca coisa. Vai mudar a concentração, mas você pode fazer ali, vai titulando o volume que você quer fazer. Ela tem um efeito rápido, então você consegue tranquilamente ajustar a pressão do paciente, tá? Lembrando que esses pacientes que estão hipotensos, né, que o paciente chegou chocado, você vai precisar estabelecer um acesso periférico bom, né? Posteriormente, programar uma central para esse paciente, né? Você pode fazer droga vasoativa em periférico com segurança, desde que sejam doses não muito altas, né?
O ideal não é a gente manter em periférico, mas é uma questão que é ameaçadora à vida, então a gente pode fazer em periférico, começa no periférico mesmo, depois, posteriormente, quando o paciente estiver mais estabilizado, você faz um acesso central, tá? Não tem aperreio quanto a isso. Lembrar que vasodilatador não tem problema de fazer em veia periférica, tá? E aí a questão do suporte ventilatório, né? Como é que a gente vai fazer esse suporte ventilatório? Qual a importância desse suporte ventilatório? A gente tem que sempre oferecer oxigênio para esse paciente. Então, o paciente chegou, hipotenso, né, mal perfundido, bota ele no, se ele está saturando ali direitinho. Lembrando que a saturação no paciente mal perfundido não é tão boa, né, mas aí, digamos que a gente pegou um gás, o paciente está saturando ok ainda, né? Beleza. Bota ele no oxigênio também, mesmo assim, para a gente ter uma oferta de O2 otimizada, né? Porque a gente precisa, não pode perder mais esse mecanismo aí de entrega, né? Então a gente precisa manter isso aí otimizado para estar no oxigênio. E aí é interessante a gente considerar nesses pacientes chocados a intubação desses pacientes, né? No paciente com anafilaxia, um choque anafilático vai ser bem precoce por causa dessa questão de descompensação rápida, né? Mas nesses pacientes chocados sem ser anafilaxia, a gente também tem que ficar atento nos critérios de intubação, né? Se o paciente está desenvolvendo insuficiência respiratória, se ele está hipoxêmico, né? Se ele está com esforço respiratório muito grande, né? Se está muito taquipneico, se está rebaixado, se tem uso de musculatura acessória, né? Se está com acidose muito importante. Então, considerar a via aérea desse paciente, definir a via aérea desse paciente, porque a gente vai diminuir o trabalho da musculatura respiratória e vai, consequentemente, diminuir a demanda de O2 desse paciente, né? Que já está com a entrega ruim, né? A gente sabe que é um desbalanço de oferta e demanda de O2, então o paciente chocado e você diminuindo a demanda, você dá um alívio, né? Na questão da oferta, você diminui essa diferença, tá? Mas a gente é importante ficar atento porque ela vai diminuir a pré-carga, né? Porque você está botando pressão positiva lá dentro do tórax do paciente. A ventilação invasiva é uma ventilação por pressão positiva, então você está colocando pressão no tórax do paciente, isso aí vai diminuir o retorno venoso, vai aumentar, né, a pré-carga. Aliás, vai diminuir a pré-carga, você aumenta a resistência, né? Então o sangue chega a menos, isso aí pode comprometer a hemodinâmica do paciente. Então, nesse contexto, né, a gente precisa estabilizar o paciente hemodinamicamente antes da gente intubar. Faz expansão volêmica, o paciente está hipotenso, vai chegar a intubar logo, talvez você faça uma iatrogenia, o paciente pare, né, para uma hipotensão, porque muitas vezes o que a gente tem é midazolam e fentanil. Então, eles são também indutores de hipotensão. Então, é importante a gente ter cuidado nisso aí, né, estabilizar o paciente hemodinamicamente antes da gente intubar esse paciente. Né? Se ainda assim está uma bronca maior do mundo, o paciente está muito rebaixado, não dá para a gente esperar mais, a gente não consegue estabilizar ele hemodinamicamente, a gente não tem etomidato e ketamina, né, que seriam mais seguros, né, para esses pacientes hipotensos, por não induzirem hipotensão, né? A ketamina até pode fazer hipertensão no paciente, então seria preferível, né? Então a gente pode fazer a post-dose, né, lá de nora ou de adrena, né? A gente, para fazer nora, a gente pega um frasco ampola, dilui para 16 ml de água destilada, né, faz uma solução de 20 ml, e depois a gente tira 1 ml dessa solução, dilui para mais 19, e aí tira 1 a 2 ml e faz em bolos, né, para o paciente dar uma levantada ali na pressão de forma mais rápida, tá? Ou de adrena, né? A adrena fica um pouquinho mais fácil, a gente diluir, a gente faz 1 ml em 9, depois tira mais 1 ml, faz 1 ml da solução, faz mais 9 de água destilada, faz uma solução de 10, e aí você vai fazer de 0,5 a 2 ml em bolos, né? Que aí a gente vai ter mais ou menos as 20 microgramas da adrena. Né? De forma mais prática, você pode pegar uma ampola de adrena, botar em 100 de soro, que vai dar a mesma concentração, né, que a gente viu ali. Um frasco de adrenalina, né? Ele vai ter 1 miligrama. Então, você quando dilui para 9, você vai fazer 100 microgramas, né? 1 miligrama tem 1000 microgramas, você vai fazer 100 microgramas, depois você pegou 100 microgramas, diluiu para mais 10, você vai fazer 10 microgramas, tá? Então, quando você faz a adrenalina direto em 100, você vai fazer direto 10 microgramas por ml, aí você vai fazer até 2 ml, aí dá os 20 microgramas de adrena, para você fazer o push dose aí, para poder o paciente levantar a pressão dele, beleza? Então, é importante você considerar essa definição de via aérea, mas é muito importante você estabilizar a hemodinâmica dele antes, tá?